Para entrar no assunto da aula de hoje, é indispensável que façamos uma revisão da aula anterior, onde vimos transformações cíclicas. Vamos a ela. A energia térmica é totalmente convertida em trabalho mecânico. Na história da ciência, quando o ser humano chegou nessa igualdade, ele pirou. Por quê? Vamos pensar um pouco. O que é energia térmica? É a energia mais primitiva e a mais fácil de se obter. Por outro lado, a energia térmica é a mais selvagem, de difícil controle. Essa lei mostrou que em uma transformação cíclica, um gás consegue transformar energia térmica em trabalho. Consegue transformar essa energia selvagem em trabalho mecânico. E trabalho mecânico é sinônimo de energia bem comportada. Uma máquina térmica, como qualquer outra máquina, é um conjunto de peças. E em meio a tudo isso, um cilindro onde vai ficar encerrado o gás. Se essa máquina é térmica, para funcionar, tem que receber calor. Como que a gente vai fazer esse gás receber calor? Muito simples. A gente tem aqui algo que tem uma certa temperatura e para forçar isso aqui a receber calor, é só colocar em contato com alguém que tenha uma temperatura maior. Essa substância que está uma temperatura T1 maior que a da máquina vai ser chamado de fonte quente. Portanto, vai fornecer para essa máquina uma certa quantidade de calor Q1. Quando esse gás que está aqui dentro desse pistão receber essa quantidade de calor, numa transformação cíclica, o que ele tem que fazer? Transformar o calor recebido em trabalho. Ele vai ser utilizado para alguma coisa. E por isso, esse trabalho recebe o nome de trabalho útil. Será que existe uma máquina que consegue transformar toda a energia térmica que ela recebe em trabalho útil? Ou, dizendo de outra forma, será que existe uma máquina térmica que tenha rendimento 100%? E eu imagino que a tua resposta tenha sido isso aqui. Não existe máquina que tenha rendimento 100%. Você acabou de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Não existe uma máquina térmica capaz de converter toda a energia térmica que ela recebe em trabalho mecânico. Por que isso? Resposta: dessa energia térmica que a máquina recebeu e que o gás, em parte, transformou em trabalho útil, vai ter uma parte desse calor que vai ser absorvido pelos componentes dessa máquina. E aí a gente tem um problema. Se você deixar a máquina funciona, absorve calor, funciona, absorve calor, a temperatura dessa máquina vai aumentando e chega uma hora que ela derrete. Sabe o que quer dizer fundir o motor? Quer dizer transformar esses componentes metálicos do estado sólido para o estado líquido. Então a quantidade de energia térmica que não é convertida em trabalho útil é muito grande. A gente tem que dar um jeito de tirar dessa máquina essa quantidade de calor Q2 que não foi convertida em trabalho. E tirar essa quantidade de calor dessa máquina também é muito simples. Basta colocar essa máquina em contato com alguma substância que esteja com uma temperatura T2 menor que a temperatura dela. Essa substância é chamada de fonte fria. No caso de um motor de um automóvel, essa fonte fria é a água que passa pelo motor e que depois libera essa energia térmica na atmosfera. Se essa máquina não consegue transformar todo o calor em trabalho útil, o rendimento dela não é 100%. Se não é 100%, como é que a gente vai fazer para calcular esse rendimento? O rendimento ele é definido como sendo o útil sobre o total. No nosso caso, quem é a energia útil e quem é a energia total? Bom, total é essa energia que a máquina recebe da fonte quente. E o útil é a quantidade de energia que ela transformou em trabalho mecânico. Dá para brincar um pouco com essa expressão, porque, afinal, o trabalho é Q1 menos Q2. Substituindo aqui, a gente fica com essa expressão. O rendimento é o trabalho útil, que é Q1 total menos Q2 dissipado, sobre a energia total Q1.
E aí a gente vai reescrever essa expressão na seguinte forma. O rendimento vai ser igual a Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1, que é o que está representado aqui. Q1 dividido por Q1 é igual a 1, que corresponderia ao rendimento 100%. Resumindo, como o rendimento de qualquer processo é qualquer coisa útil sobre qualquer coisa total, no caso de uma máquina térmica, esse rendimento vai ser dado pelo trabalho útil sobre a quantidade de energia total recebida pela máquina por Q1, ou 1 menos a energia dissipada Q2 sobre a energia total Q1. A partir do momento que o ser humano se convence que o rendimento tem que ser sempre menor que 100%, qual o rendimento máximo que uma máquina térmica poderia ter? E essa pergunta foi respondida por um cara chamado Sadi Carnot, que descobriu que o rendimento de uma máquina seria o máximo se ela seguisse um ciclo composto por 4 transformações. São 2 transformações isotérmicas, de A para B e de C para D, intercaladas por 2 transformações adiabáticas, de B para C e de D para A. O que o Carnot descobriu nesse tipo de ciclo é que a quantidade de calor Q1 é diretamente proporcional a T1 e a quantidade de calor Q2 é diretamente proporcional à temperatura T2. Se a gente aplicar isso na expressão do rendimento, que diz que o rendimento da máquina é 1 menos Q2 sobre Q1, substituindo Q2 e Q1, como K dividido por K é 1, a gente obtém que o rendimento num ciclo de Carnot é simplesmente 1 menos T2 sobre T1. Então tem 2 coisas importantes para a gente lembrar aqui. Primeiro, que o ciclo de Carnot é aquele que fornece o rendimento máximo que uma máquina térmica poderia ter. E no caso do ciclo de Carnot, essa fração envolve apenas as temperaturas da fonte quente e da fonte fria.